Estão vendo? Sim. Beleza, pessoal. A gente ia começar a falar de lagartas, né, na cultura da berinjela. Ou seja, a ordem Lepidoptera. Lembrando bem, né? Ordem Lepidoptera. A fase de lagarta causa problema. A fase adulta se alimenta de néctar. Então, a fase lagarta tem aparelho bucal mastigador. Por isso, a gente tem alguns indivíduos que se comportam também como broca, ou seja, entrando ou no fruto, entrando em ramos. Tá? Então, nós temos aqui em destaque quatro, né? Quatro espécies. Lagarta rosca, Agrotis y, broca pequena, que ocorre lá na cultura do pimentão e também na cultura do tomate, a Neoleucinoides elegantalis. A broca grande, que também ocorre na cultura do tomateiro, e também há uma praga na cultura do milho, ou seja, a lagarta da espiga do milho, Helicoverpa zea, e a lagarta das solanáceas, tá? Mecanides lisminha. Então, essa aqui só apareceu aqui na berinjela, tá? Mas ela é conhecida como lagarta das solanáceas, haja vista que em algumas regiões ela causa problema, tá? Bastante também em tomate. Então, falando primeiro da lagarta rosca, a Agrotis y, quando vocês forem ver, por exemplo, as grandes culturas, soja, feijão, milho, arroz, algodão e outras culturas mais, como também nas olerícolas, né? Vocês vão se deparar com essa praga aqui, ó. Seja em outras disciplinas, seja trabalhando diretamente lá com essas pragas no campo. Vocês vão se deparar com essa praga. Ela tem uma característica bem interessante, isso vocês têm que guardar. Que característica é essa? O que é comum nas mariposas? O adulto tem hábito noturno e a lagarta tem hábito diurno. Tá? Elas não, vamos dizer assim, não têm uma competição não, porque o adulto não se alimenta, ou seja, não tem uma movimentação no mesmo horário. Geralmente, um tem um hábito noturno e o outro tem um hábito diurno. No entanto, a Agrotis y, a fase de lagarta e a fase adulta tem hábito noturno. A lagarta sai para se alimentar à noite e se esconde durante o dia. A mesma coisa é feita pelo adulto. Então, os adultos, têm de 35 a 50 milímetros de comprimento. Pode ter essa variação, chegar até 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Uma lagarta muito grande. Desculpa, lagarta, o adulto, estou falando do adulto. Pode chegar a 35 a 50 milímetros de comprimento. A asa 1, que é o primeiro par de asa, né, a asa anterior, mais próximo da cabeça, é marrom com manchas pretas, triangulares, e asas posteriores são semi-transparentes, ou seja, um marrom escuro, mais próximo da cor da terra, né? Enquanto que a asa posterior, que fica embaixo, né, o segundo par de asa, ele é bem mais transparente. A gente vai mostrar a foto dela. A postura é um indivíduo que chega a colocar 1000 ovos, isso aqui aproximadamente, tá? 1000 ovos. Então, uma quantidade muito grande. E já já a gente fala um pouco dos sintomas. As lagartas têm aproximadamente 45 milímetros de comprimento. Possui hábito noturno, que a gente tinha comentado com vocês. E tem uma longevidade de 30 dias. A lagarta. Então, durante 30 dias, ela passa se alimentando. Ou seja, ela está no solo, à noite ela sai para cortar a planta. Durante 30 dias, ela passa se alimentando. Ou seja, se você não resolver o problema, você pode perder em torno de umas 30 plantas ou mais no estágio
crítico de desenvolvimento da planta, ou seja, nessa fase inicial. Se ela fizer a postura logo após a emergência, ela vai passar pelo menos uns 25 a 30 dias cortando essas plantas. Ela não pode deixar. Elas pulpam no solo, e a pulpa leva em torno de 15 dias para se transformar em adulto. 15 dias. Aqui nós temos o adulto. Então, tem essa mancha meio que triangular, é um triângulo, né? No primeiro par de asa. Então, se você abrir a asa dela e até ela em repouso, você consegue visualizar esse triângulo que é formado. Então, forma um triângulozinho aqui e forma um outro aqui, ó. E o segundo par de asa, ele é mais claro, tá? Transparente, entre aspas, né? Ele é mais claro. A lagarta, pessoal, ela é capaz de fazer isso aqui, ó. Isso aqui mostrando uma planta de berinjela mesmo, ó. Ela vem, pode ser um pouco acima do solo, ou rente ao solo. Ela simplesmente, ela seccionou aqui a planta. Cortou, separou. Ela vai comer toda essa outra parte aqui, ó. Então, quando você chega, às vezes, para olhar nos seus canteiros, você vai encontrar só esse toquinho aqui, ó. Não tem planta, o restante da planta só esse toco. Aí você fica procurando, mas o que está cortando minhas plantas? Porque eu observo o toquinho da planta, mas a planta desapareceu, o restante. Então, quando isso acontece, convém você ir em volta da planta, remover o solo, mexer o solo ali, remover, não, revolver, e procurar, que na maioria das vezes a gente encontra essa lagarta lá, em volta, aqui em volta. Tá? Ela nunca se afasta muito. Ela comeu essa planta à noite, ela se esconde próximo de onde ela cortou. Ela causa dano às plantas desde a fase de sementeira, no meu preparo das mudas. Lá no meu viveiro eu tenho que ter todo o cuidado do mundo, porque se ela começar a causar problema ainda no viveiro, você pode ter uma perda significativa de muda. Até a terceira semana após o transplante. Ou seja, pouco mais de 20 dias após o transplante. São os maiores problemas causados por ela, porque a planta ainda está muito tenra. Então é fácil dela cortar. Quando a planta começa a ficar mais lenhosa, torna mais difícil para ela. Oviposição, ela pode fazer em gramíneas, tá? Em volta, é o que mais a gente tem. As lagartas ficam no solo e cortam a base do caule da plântula, lá quase rente ao solo, reduzindo, portanto, o número de plantas por área. Tá? Como eu estou trabalhando com olerícolas e eu estou preparando mudas no viveiro, eu já tenho que levar em consideração essas perdas. Alguém aqui já teve a disciplina de olericultura? Né, pessoal? Eu ainda não tive, não, professor. Ainda não? Ainda não. Então, quando vocês forem ter a disciplina de olericultura, vocês vão fazer no próximo semestre ou só no próximo ano? Olha, ainda não sei, depende da grade. Depende da grade da faculdade. Ah, tá. Se for no próximo ano, você aqui que eu não estou vendo aqui teu rosto, só sua voz. No próximo, desculpa, você aqui de Alta Floresta mesmo. Sou de Ah, tá. floresta. Ah, tá. Então, se for no próximo semestre, vai ser a professora Daiane. Se for no próximo ano, vai ser eu. Tá? Então, a disciplina de olericultura vai ficar comigo. Vamos ter muito que trabalhar lá no outro campo. Então vamos deixar o próximo ano, né, professor? Fazer com você. Vamos lá, eu vou ver se consigo com a escola para ela dar uma olhada no trator lá, um Tobata que a gente tem, para deixar ele certinho para a gente montar canteiros, né? Botar muita coisa na prática.
Bem, por que eu estou falando isso? Porque, com certeza, se a professora for falar, e mais para frente, se for eu, a gente vai comentar sobre a questão de produção de mudas. E sempre que a gente vai produzir mudas, a gente tem que levar em consideração as perdas. Sejam elas por pragas, por doenças. Então, o que acontece? Sempre, eu não estou lembrado direito, mas se eu não tenho enganado, são 10%. Aí eu preciso tantas mudas, eu jogo mais 10% em cima para levar em consideração as perdas que eu vou ter. Reposição de mudas no campo, perdas que eu vou ter no próprio viveiro. Então, tenho que levar já em consideração isso. Por quê? A vantagem em relação às grandes culturas é que, vou perdendo planta, eu posso correr lá no viveiro, pegar essa planta e repor. Coisa que eu não faço em grandes culturas. Só se as perdas forem muito altas, eu tiver que fazer uma nova semeadura. Tá? Mas aqui eu consigo fazer, eu tenho que levar em consideração isso. No entanto, eu tenho que ter muito cuidado, porque se as perdas forem elevadas, às vezes eu não tenho tanta planta para repor. Então, começou o problema, eu já tenho que resolver. Não posso deixar as perdas se elevarem. Importante, ó, eliminar plantas daninhas, hospedeiras, no caso aqui, gramíneas. Qual que é o nosso problema aqui, principalmente na região de alta floresta? Sempre tem um vizinho que trabalha com criação de gado. Então, tem gramínea. Vai ser difícil, né? Eu conseguir eliminar, porque sempre próximo tem forrageiras aí, né? Tem pastagem. Evitar a cobertura morta. No caso da lagarta rosca. Agora, quando a gente pensa nos benefícios para a cultura, a cobertura morta é interessante, não é? Muito interessante quando eu trabalho com olerícolas, a cobertura morta, até para manter a umidade, principalmente no período seco. Ah, tudo bem, eu não vou trabalhar com cobertura morta, eu posso trabalhar com o quê? Posso eliminar, colocar uma cobertura morta, palhada, essas coisas, mas eu posso utilizar uma outra para cobrir o solo. O que eu posso utilizar para cobrir o solo? Plástico. Eu posso trabalhar com plástico. Tem um plástico, a gente monta os canteiros e cobre com plástico. E aí faz só uns buraquinhos para colocar muda. E colocar adubo quando necessário for. E fazer irrigação também. Claro, a irrigação é feita. Antes de botar o plástico, já bota a mangueira de irrigação. Então, aí eu posso até eliminar essa questão da cobertura morta. Só que meu gasto eleva um pouco, né? Eu vou estar colocando um plástico e esse plástico tem um custo. Você enroscou? Deve levar em consideração a presença de inimigos naturais, outra coisa. Então, sempre que possível, você deverá utilizar produtos que sejam tenham um mínimo de agressividade quanto aos inimigos naturais, ou seja, que a gente chama de produtos seletivos para inimigos naturais. Mas como que eu vou fazer isso? Utilizando, por exemplo, lagarto, eu vou controlar lagarto. O que eu posso utilizar que seja menos agressivo? Por que não usar um piretroide? Piretroide é de amplo espectro, mata tudo. Então, se eu vou controlar somente lagarto, eu posso estar fazendo uso de um regulador de crescimento, ou inibidor da síntese quitina, ou juvenoide, seja como for. Ele funciona bem para lagarto, mas não afeta os inimigos naturais. Então, eu posso fazer uso de alguns produtos que têm efeito em determinados insetos, mas não têm efeito sobre os inimigos naturais. Posso pensar nisso? Posso. Eu posso usar produtos alternativos? Posso. Quando eu vou usar produtos alternativos, eu trabalho com prevenção, praticamente, né? Aplicando preventivamente. Não espero que tenha uma população para poder aplicar.
Então, eu posso estar ali monitorando direto. Quando o inseto começa a aparecer, eu já entro com medidas preventivas. Aí eu tenho que fazer o seguinte: 2 vezes por semana eu tenho que estar aplicando esse produto preventivo, porque ele não tem um efeito tão rápido, uma concentração tão grande do princípio ativo que faz efeito. Então, eu tenho que estar aplicando ali direto, de preferência, estar intercalando um produto alternativo com outro produto alternativo. Mas vamos lá. Pulverizações ao entardecer. Então, é uma outra recomendação. Isso aqui para todos os insetos. Tá? Eu posso escolher um horário mais frio por 2 motivos. Um está aqui, ó, maior horário de maior atividade dessa praga e de outras pragas também, principalmente na fase adulta. Só isso? Não. Quando eu aplico ao entardecer, pessoal, o que que acontece? Eu vou ter menos fotodegradação. Ou seja, eu vou ter um período que vai de pelo menos aí umas 15 horas sem ocorrer perda devido à fotodegradação. Então, eu dou um tempo a mais para esses indivíduos entrarem em contato com bastante resíduo. Isso quando eu aplico os produtos aí, os produtos sintéticos que a gente chama, né? Pulverização no solo junto à base da planta. Se eu estou trabalhando com pulverizador costal, ou aqueles em que o tanque está num trator lá, puxado por um trator, e tem aquele rolo de mangueira, então você vai puxando a mangueira nas entrelinhas e pulverizando em alta pressão, tá? Você pode dirigir a tua pulverização para a base da planta. Agora, se eu pego um equipamento, se a minha área é grande de produção, e eu pego um equipamento, um pulverizador, tipo pulverizador de barra, aí é mais difícil de direcionar o meu jato de pulverização para a base da planta. Se é costal, tranquilamente eu posso direcionar para a base, que é onde está tendo problema. Esse líquido vai escorrer na base da planta, e se essa praga estiver ali próximo, também já vai ser afetada ali no solo. Beleza, tá? Nessas condições. Pessoal, aqui não é broca, tá? Ela não é broca. Ficou esse nome aqui em cima e... Mas vamos lá. Eu devo ter cuidado também, ó. Peraí. Vou voltar aqui uma. Isso aqui tá fora de sintonia, pessoal. Só um instantinho. Esse negócio aqui tá fora do local. Esse slide. Só um minuto. Voltando. Eu tô, não sei se tocando lá, o slide saiu de lugar. Outros problemas que nós temos são as brocas, né? A gente falou lá na cultura do tomate, é tanto que tem uma foto aqui de tomate. Broca pequena. E isso aqui, pessoal, é o que às vezes você vai comprar um fruto de berinjela no mercado, leva para casa e quando chega em casa que você corta esse fruto, você encontra a lagartinha lá dentro. Alguém já comprou berinjela, gosta de fazer um prato com berinjela? Alguém gosta de comer berinjela?
Eu não gosto não, professor. Não? Eu não gosto não. Bem, pessoal, quem gosta, isso aqui é uma caixinha. Fruto de berinjela é igual melancia, quando você compra inteira. É uma caixinha de Pandora. Você só descobre o que tem lá dentro quando você abre. A melancia é a mesma coisa, né? Se ela é boa, se ela é ruim, você descobre na hora que abre. Claro que você pode comprar a fatia, mas você paga mais caro. Então, quando você compra um fruto de berinjela, por que tem uma larva lá dentro? E você olha o fruto por fora na hora que está comprando, não tem nenhum buraco. Mas quando você parte, você vai tirar as fatias de berinjela, você descobre que tem uma lagarta lá dentro. Como que isso acontece? Então, beleza, vamos lá. Neoleucinoides elegantalis. A gente falou tomate, falou em pimentão, e ela também causa problema na berinjela. Então, a lagarta, ela tem de 11 a 13 milímetros de comprimento. Tem coloração rosada, uniforme, né? Com o primeiro segmento torácico meio amarelado. O orifício de penetração é quase imperceptível, ou seja, o fruto está em desenvolvimento, é no fruto novinho, ela entrou, o que vai acontecer? Cicatriza. Fica só um pontinho meio fundo, como se fosse um funil, porque morreu a célula ali, as outras continuaram desenvolvendo normal, cicatrizou, beleza, a lagartinha está dentro do fruto, mas o fruto está cicatrizado. No entanto, o orifício de saída é por onde penetra micro-organismos, principalmente fungos e bactérias. A pupa ocorre onde? No solo. Então, sempre vai para o solo. O adulto vai medir em torno de 25 milímetros. Tem coloração branca com asas transparentes, né? Coloração meio esbranquiçada e a asa meio transparente, esbranquiçada, sei lá. Não é transparente totalmente, né? A um tem mancha cor de tijolo, que são essas manchas aqui, essa coloração um pouco esbranquiçada, mas se botar algo do outro lado você consegue ver. Os ovos são colocados na base dos frutos, debaixo do cálice da flor. Esse é o problema. Já coloca próximo do fruto. Quando esse ovo eclode, a lagartinha já procura um local para entrar no fruto. Pode passar alguns minutinhos? Pode, até ela entrar no fruto, se alimentando ali em estrutura que não seja o fruto. No próprio onde? No próprio cálice da flor. E depois ela entra no fruto. Então aqui nós temos a estrutura do fruto interna, né? Claro, não dá para ver direito, mas tem ovos aqui dentro, né? Ovos, lagartinha, não dá para ver, muito pequena. Não é o ovo, né? O ovo é colocado externo. Mas lagartinha, início de desenvolvimento, bem pequenininha. Quando ela está maior, é mais fácil de você localizar. Ela, no início de desenvolvimento, é muito pequena. A lagarta em si, e aqui o indivíduo adulto. Já a outra, né, que é a broca grande, Helicoverpa zeia, ou lagarta do cartucho, da espiga do milho, essa praga ataca diversas culturas. Nós temos aqui como exemplo o milho, tomate, o próprio algodão também. O adulto vai medir em torno de 40 milímetros, 4 centímetros. O adulto. Então é bem grande. A asa A2, ou seja, a asa 2 está aqui. Segundo par de asa, tem coloração amarelo parda, com uma faixa transversal mais escura. Essa faixa aqui na extremidade da asa. É o que mais, a característica que mais ressalta no adulto para você fazer a identificação.
e tem hábito crepuscular. Então, o adulto tem hábito noturno. Os ovos são colocados isoladamente em qualquer parte da planta. Folha, ponteiro, fruto, não importa. Os ovos são brancos, vão medir em torno de 1 milímetro, e tem formato hemisférico. E interessante está aqui. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, acho que foi meu telefone aqui do lado, né? Oviposita até 3.000 ovos. Já imaginou essa quantidade de ovos? São colocados de forma isolada, ou seja, coloca um ovo aqui, coloca outro ali. Então, o controle, quando você vai fazer, você tem que fazer em cobertura total. Porque esses ovos, eles estão dispersos na cultura. Então, tem lagartinha para tudo que é lado. Então, a lagarta, ela chega a 35 milímetros, 3,5 centímetros, e tem faixas marrons. A duração da fase de lagarta vai de 13 a 25 dias. Quando ele coloca essa variação aqui, para a gente, você pode até tirar uma média disso. Porque, geralmente, o ciclo, para nossas condições, cada etapa do desenvolvimento, ela dura menos tempo. Porque nós temos condições ideais para o desenvolvimento desses insetos, principalmente no que tange a temperatura. Tá? A temperatura influencia muito e nós temos temperatura ideal para o desenvolvimento dos insetos. Estágio de pupa ocorre no solo e leva de 10 a 15 dias para o indivíduo se transformar em adulto. Então, nós temos aqui, ó. Aqui está para a cultura do tomate, que eu não achei uma foto para a cultura da berinjela. Mas só para vocês terem uma ideia de tamanho. Ela entra no fruto e faz um estrago. Ela não tem vergonha de entrar no fruto em qualquer fase do desenvolvimento. E o fruto não vai cicatrizar, porque o orifício é muito grande. Então, ela deixa um buraco de entrada e, claro, ó, o estrago que ela faz aqui, antes de sair. Então, no momento em que ela entra e deixa um orifício assim, começa a entrar micro-organismo. Aqui para a cultura do tomate, né? Mas na cultura da berinjela faz um estrago. A única diferença, pessoal, é que o tomate ele apodrece muito mais rápido, porque ele é mais tenro, tem mais água. A berinjela ela é mais seca. Então demora mais tempo para apodrecer. O tomate é muito mais rápido para isso acontecer. Mas o estrago está feito. Então, uma broca pequena entrou no fruto de berinjela. Se você cortou o fruto, encontrou a lagartinha, você pode tirar aquele pedaço e usar o restante. Sem problema. Agora, na cultura do tomate, você perde o fruto. Não tem como reaproveitar nada. Está tudo estragado por dentro. Principalmente por essa característica de ser um fruto mais tenro, o tomate, né? E por último, pessoal, a famosa lagarta das solanáceas, conhecido como Mecanites lisminha. Também é um lepidóptero, Nymphalidae, família Nymphalidae. Nymphalidae é uma característica nessa família, de serem borboletas. Ela ocorre em outras culturas também, e se eu não estou enganado, ela causa problema lá no maracujazeiro, também aparece por lá. Outras culturas também, tá? Os ovos são colocados na face superior da folha, muito próximos, né? Um do outro. Ou seja, são colocados placa de ovos. Os ovos são colocados de forma agrupada. Então, eu localizei ali o problema. Se eu remover a folha, destruir esses ovos, eu já estou eliminando uma população que vem ali, uma geração. Não teria necessidade de fazer uma aplicação em cobertura total. Lembrando bem, é mais fácil de localizar
no momento em que essa praga está aparecendo na cultura, porque ela é o quê? Uma borboleta. Então, ela tem hábito de se movimentar durante o dia. Quando você vai estar trabalhando ali, você vê essa borboleta voando, você já toma as medidas já para resolver o problema. Só um instantinho, pessoal, eu vou dar uma olhada se tem alguém tentando entrar na aula. Só um minuto. Acho que não, né? Só vocês mesmo. A gente tem esperança, né? Vamos lá. Beleza. Então, a borboleta, vocês podem ficar atentos. Ela voa na área, vocês já tem que ficar esperto. Isso aqui é o que acontece, pessoal. Eclodiram os ovos. Olha as lagartinhas. Só aqui tem 4, 8, 11. 11 lagartinhas. E elas vão comer essa folha. Terminou de comer essas folhas, elas vão passar para uma outra folha até completar o desenvolvimento, descer ao solo para se transformar em pulpa. Olha lá onde elas começaram a alimentação. Se alimentam juntas. E essa aqui é a fase adulta. Dê uma olhada. A fêmea, a parte ventral e a parte dorsal. Parte superior, parte inferior. E o macho, parte ventral. Veja que tem diferença, ó. Só não tenho aqui a imagem dorsal. Mas se olhar a parte ventral, você vê que tem diferença do macho para a fêmea, que a gente chama de dimorfismo sexual, ou seja, tem diferença de um para o outro. Tá? Mas ela tem essas características. Quando você vê esse bichinho voando na área, pode ter certeza que você pode ter problema. Então, você já tem que tomar certas providências. Beleza, aqui em relação a lagartas, pessoal, nós temos alguns produtos indicados, mas lembrando bem, vocês podem acessar o AgroLink. É um site, não é fazendo propaganda do site, tá? O Agrofit, do Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Agricultura, via Serviço de Defesa Fitossanitária, que lá também tem um sistema de relação de pragas, de culturas. Beleza, é isso do Ministério. O AgroLink é um site, se eu não estou enganado, particular. Então, o que acontece? A atualização é muito mais rápida do que o público. Então, esse AgroLink é um site interessante. Você acessou lá, você coloca o nome da praga, você vai encontrar quais os produtos recomendados para controlar. Aqui, como a gente está falando de lagarta, nós temos alguns produtos que são indicados, né? Aqui, ó, bio é biológico, né? Bionel. Aí você olha, como ele é biológico, ele é faixa verde. Ou seja, um mais baixo grau de toxicidade. Claro, aí a gente tem outros aqui, ó. Os outros sempre numa escala maior. Nós temos mais produtos biológicos, temos uma infinidade de produtos biológicos que são indicados para controlar lagarta. Eu não digo que seja para controlar essas pragas, mas para controlar pragas de uma forma geral tem um monte. Inclusive, a base de bacilos thuringienses. Beleza, aí nós temos esse aqui, ó, faixa vermelha, que é o mais alto grau de toxicidade, faixa amarela, segundo, faixa azul, terceiro. Aí olha lá, o DCIS está lá, o deltametrina, lá na faixa azul. Desculpa, eu investi faixa vermelha, faixa amarela aqui, que é o segundo, faixa azul, é isso aí, faixa azul, terceiro, e o quarto é o verde. Esse aqui, o DCIS piretroide, geralmente está dentro dessa faixa aqui, ó. Faixa amarela. Só que o DCIS, ele tem uma baixa concentração. Por exemplo, 25 gramas para cada litro do produto comercial. Então, a concentração do ingrediente ativo é baixa dentro de um litro do produto comercial.
Então, talvez por isso ele esteja inserido aqui na faixa azul e não na faixa amarela. Tá? Mas temos aqui as pragas que são indicadas. Ó. Geralmente, a maior parte, ó, broca grande, broca pequena, lagarta rosca, percevejo, que a gente vai ver em seguida, percevejo rendado, ou percevejo de renda, trips, vaquinha. Então, a quantidade é grande. Então, na hora de escolher, você tem que ficar atento. Ah, eu vou escolher aquele que pega o maior número de pragas possível. Então, você tem que olhar primeiro o seguinte, que praga está ocorrendo. Se é uma praga, uma lagarta, por exemplo, às vezes não tem necessidade de você passar isso aqui. Posso passar um outro que vai controlar somente a lagarta. Não vai atingir os inimigos naturais. Então, sempre com essa preocupação de racionalizar o uso de produtos químicos e maximizar, da melhor forma possível, o uso de produtos alternativos. Beleza, pessoal. Outras pragas que ocorrem na cultura. Nós temos aqui a ordem hemíptera. Quando eu falo de ordem hemíptera, vocês guardem muito bem essa informação, porque vocês vão levar para a vida toda. Ou seja, quando eu falo de ordem hemíptera, eu já estou imaginando um indivíduo que suga a planta. Ele tem um aparelho bucal que ele introduz até atingir o floema e extrai a seiva da planta. E por isso torna muitos representantes dessa ordem como importantes transmissores de virose, pelo ato de sugar a seiva diretamente do floema da planta. E aqui os principais representantes estão ó, pulgão e mosca branca. Aqui entre parênteses está Bemisia agentifolia, a antiga denominação do biótipo B. Tá? Foi dado o nome Bemisia agentifolia e com o tempo descobriu-se que não era uma nova espécie. Tá? Na verdade, era a mesma espécie com uma pequena variação. Então, a gente chama de biótipo. Quando a gente fala de vírus, o pessoal chama cepa, né? Está aí na cepa de Manaus, cepa da Índia, cepa não sei de onde. No caso aqui de inseto, a gente fala biótipo. Então, o pulgão, característica dele, é um indivíduo polífago. Se eu falo que o indivíduo é polífago, o que é que eu estou tentando dizer? Hein, pessoal? Se eu digo que o indivíduo é polífago, eu estou dizendo que ele é o quê? Alguém conseguiria responder aí para mim? Oi, oi. É que ele se alimenta de qualquer tipo de alimento, professor? Seria isso? É, com uma variedade grande de espécies, né? Então, ele tem muitos hospedeiros. É, você foi no caminho, né? Isso aí são muitos. Quando a gente fala poli, muitos. Fago, alimento. Então, ele tem muitos alimentos. É isso aí. Só que, assim, eu não posso dizer qualquer tipo de alimento, porque tem alimento que é morto, né? Material morto. Então, ele se alimenta de material vivo. Então, ele é um fitófago com vários hospedeiros. Mas é isso mesmo. Os adultos chegam a medir em torno de 1,8 milímetros. Imagine, pegue uma régua e dê uma olhada. 1,8 milímetros, tamanho que é. Formas aptas são verde claras e as aladas verde com cabeça, antenas e tórax pretos.
Apresentam-se fúnculos grandes, aquela chifre, que a gente chama chifre, na parte posterior do corpo, lá no final do abdômen, e se instalam sob as folhas, formando colônias. Pessoal, quantos indivíduos alados são necessários para começar uma nova colônia? Você lembra? Eu já falei isso para vocês. Apenas a fêmea, né, professor? Isso. Uma fêmea, ela... Lembrando sempre bem, né? Não existe macho de pulgão nas nossas condições de clima tropical. Não vai existir. Só existe fêmea. Então, o único indivíduo alado é suficiente para começar uma nova colônia. Então, quando você percebe um indivíduo na folha, parece um mosquitinho preto, já fiquem atentos. Porque se eu não eliminar, ele pode já começar uma nova colônia. Outra coisa, se esse adulto vier infectado por vírus, pior ainda, porque uma vez que ele fez uma picadinha de prova nessa planta, ele já transmitiu o vírus. É um outro problema. Tá? Então, isso aqui são indivíduos ápteros, sem asa. Por isso tem a coloração esverdeada. E aqui temos ninfas de vários estádios de desenvolvimento. Aqui, inclusive, já tem 2 adultos. Já aqui a segunda geração. Isso aqui já são de outras gerações, né? Então, se instala sobre as folhas, formando colônia. Tem, contudo, apresentar potencial de dano, no caso, né? Reinício. Pulverizações feitas para o controle de outras pragas controlam o pulgão também. Então, se eu estou controlando outras pragas, eu estou eliminando o pulgão. Eu não preciso passar um produto simplesmente para controlar o pulgão. Se eu estou controlando outras. Se eu não tiver outra praga causando dano, eu posso aplicar um produto direcionado para controlar o pulgão. E que produto eu passo? Eu posso fazer uso de produto alternativo. Controla muito bem o pulgão, desde que seja no início, começando a população. Aí você pode dizer assim, professor, mas o que eu aplico? Lembrando, o pulgão tem um tegumento mole. Então, os produtos fazem um efeito com uma facilidade muito maior. Por exemplo, pimenta do reino com álcool. Você deixa uma pimenta do reino curtindo, aí por uns 3, 4 dias. E depois eu coo completo com água. Eu não tenho uma receita aqui agora, mas você encontra na internet também. Completa com água, bota umas gotinhas de detergente dentro, porque precisa quebrar a tensão da cera na folha. Funciona como espalhante adesivo e você pulveriza. O que vai acontecer com esses indivíduos? Vai desidratar. Agora, eu não sei se a desidratação ocorre em função do álcool ou em função também da pimenta. Mas que funciona, funciona. Outra coisa, não quero passar isso. Você pode pegar sabão de coco, em torno de 8 gramas para cada 400 ml de água, ou 500 ml. Derreter o sabão de coco ali, espera esfriar, coloca na calda, quer dizer, nos 400 ou 500 ml de água e pulveriza o pulgão. Também você mata. De preferência, eu fazer umas 2 aplicações em sequência. Ou seja, eu fiz agora, espero uns 3 dias e aplico de novo, para melhorar a sua eficiência. Então, se é só o pulgão, eu posso fazer uso de produto alternativo. Claro que quando o produtor é um produtor comercial, trabalha com áreas maiores e ele já tem os produtos químicos lá reservados para isso, a não ser que ele seja um produtor de agricultura orgânica, agroecologia, permacultura, esses outros,
ele vai fazer uso do produto químico. Esses outros produtores, claro, vão fazer uso de produtos naturais. Tá, outra praga está aqui, ó, pessoal. Mosca branca, a famosa Bemisia tabaci. Hoje, mais importante, o biótipo B. Ela faz postura que chega a 300 ovos, entre 100 e 300 ovos por fêmea. E vamos lá, ela também é prolífica, semelhante ao pulgão, ou seja, ó, muitos hospedeiros. Hoje a mosca branca tem mais de 1.000 espécies de plantas hospedeiras. Muita coisa, né? E a maioria delas são espécies cultivadas. De preferência, as dicotiledôneas. As monocotiledôneas não têm uma preferência tão grande para a mosca branca. Não tem preferência, na verdade, né? A não ser que surja um biótipo que tenha se adaptado às monocotiledôneas. Esse biótipo B, ele ocorre nas dicotiledôneas. Maiores populações em clima quente e seco. Lembra que a gente já comentou isso. As condições mais favoráveis para o desenvolvimento dos insetos é quente e seco. Por quê? Época seca, pessoal, você tem alguns inimigos naturais extremamente importantes, não tem grande eficiência em ambiente seco. Ou seja, a umidade baixa. Por que isso? Você tem ó, fungo, precisa de umidade elevada. Bactéria, também, quando a umidade é mais elevada, ela se desenvolve melhor. Vírus, a mesma coisa. Tá? E como o período quente, a temperatura está mais elevada, os insetos se desenvolvem muito bem, obrigado. Então, clima quente e seco, e se tiver alimento abundante, como é o caso de hortícolas, que independente da época do ano, esteja chovendo ou não, se não estiver chovendo, o cara vai fazer irrigação. E, normalmente, a irrigação que ele utiliza, até por economia de água, é por gotejo. Gotejamento. Todo mundo já fez irrigação? Hein, pessoal? Eu não fiz ainda não, professor. Não fez? E os outros, já fizeram? Estou fazendo. Eu já fiz. Eu ainda não fiz, não, professor. Ah, tá. Vocês sabem quais os tipos de irrigação, né? Ou não? Olhando assim, observando. Sei. Então, nós temos aspersão, nós temos pivô, que funciona como aspersão, mas o sistema é diferente. Nós temos o gotejo, microaspersão, e aí vai, temos vários, né? Só que para horticultura, quando eu falo, por exemplo, alface, como ocupa muito, tem muitas plantas num curto espaço, o pessoal às vezes termina utilizando a microaspersão. Tá? Molha a planta toda. Berinjela, como é uma planta que cresce mais, o pessoal termina utilizando o gotejamento, ou seja, a água ela fica pingando devagarzinho. E vai formando um bulbo úmido na região onde fica a maior concentração de raízes da planta. Então, eu não crio um microclima úmido, como, por exemplo, na alface, ali no local. Só vai molhar o solo, no caso da berinjela ali. Então, vai continuar um ambiente quente e seco, propício para o desenvolvimento desses indivíduos. No período de chuva, olha aqui, ó, chuvas constantes, desfavorável. Claro, afeta o acasalamento e a dispersão desses indivíduos na área. Isso funciona para todas as espécies. Ou seja, período de chuva é um período não muito favorável, a não ser a abundância de alimento, que é maior.
Agora, aqui está um dos principais consequências da ocorrência de mosca branca e também do pulgão, vetor de viroses. Esse é um problema sério. Se eu já tiver um histórico da área, em termos de ocorrência de virose, eu tenho que ficar muito atento. E aí, a tolerância desses insetos na minha área, tanto a mosca branca quanto o pulgão, é tolerância zero. Começou a aparecer, eu controlo. Desde que a variedade que eu escolhi, variedade de berinjela, ela seja resistente à maior parte das viroses. Aí eu posso até tolerar a presença, às vezes, do pulgão e da mosca branca um pouco mais, né? Uma população um pouquinho maior. Se eu não tenho certeza da resistência, eu tenho que entrar com controle imediato, assim que elas começam a aparecer na área. Então, nós temos aqui, ó, o adulto, 1 a 2 milímetros, a mosca branca, ou seja, menor que o pulgão. A coloração branco a amarelo pálido. Na verdade, ela é amarelada, um amarelo pálido, e as asas de coloração branca devido à presença de cera. Os olhos são vermelhos e se destacam no corpo do inseto, ou seja, claro, bicho é meio branco, com 2 olhos vermelhos, ele se destaca. Quando está em repouso, mantém as asas fechadas, parecendo haver um par de asas somente. A parte inferior da folha nova, folha de ponteiro, é o local preferido da mosca, do adulto, onde coloca os seus ovos e se desenvolvem. Então, se você quer verificar a presença de ovos e de adulto, você vai procurar nas folhas mais novas, folha de ponteiro. Se você quiser observar a presença de ninfa, aí você procura as folhas totalmente expandidas. Porque, como já levou algum tempo essas ninfas se desenvolvendo, as folhas também continuaram se desenvolvendo. Então, você vai encontrar nas folhas mais desenvolvidas. Maior movimentação durante o dia, claro, principalmente nas horas mais frescas do dia. Bem no início da manhã, elas ainda estão meio sonolentas. Você consegue erguer a folha e verificar a presença de adulto e até contar se quiser e puder. Porque às vezes a quantidade é muito grande. Agora, quando começa a dar uma esquentada, elas começam a se movimentar numa frequência maior. Ficam mais atentas, né? Aqui nós temos, ó, adulto. Esse aqui, pessoal, eu coloquei uma foto de mosca branca, mas não é a Bemisia tabaci. Essa aqui também pode ocorrer quando eu trabalho em casa de vegetação, tá? Essa aqui é a Bemisia tabaci, normal. Olha lá. Qual é a diferença? Se você olhar aqui, ó, essa estrutura aqui, tá vendo? Parece uns pelos, uns cílios. São o quê? Filamentos de cera. Tá? Então, se você olhar aqui, você vai ver, ó. Se chama Trialeurodes vaporariorum. É uma mosca branca, mas de gênero e espécie diferente. Trialeurodes vaporariorum. Isso aqui foi meu trabalho de mestrado, foi com essa mosca branca aqui. E aqui a Bemisia tabaci, biótipo B. Aí temos aqui o adulto e aqui a ninfa, que tem diferença quanto a essa. Ela não tem esses filamentos laterais. Isso aqui, ninfa de quarto insta. Ela já está com o olho vermelho, então ela está pronta para a saída do adulto. Quais são as partes afetadas? Toda a planta. Principalmente folhas e botões florais. Quais os sintomas? Olha, folhas enrugadas com coloração amarelada. Isso aqui, pessoal, é um sintoma direto, ou seja, pela sucção de seiva e injeção de toxina.
Pode causar esse enrugamento e coloração amarelada da folha. Amadurecimento irregular dos frutos. Isso ocorre lá em tomate também. Ou seja, você vai ter fruto com pigmentações diferentes. Presença de fumagina. Lembra, a gente já falou lá na cultura do tomate sobre a fumagina. Fungo do gênero Capinódio, que não é parasita da planta, mas cresce no substrato, ou seja, na seiva, que é liberado pelas moscas brancas que estão na folha logo acima. Redução de floração, é claro. Se eu tenho um problema de amarelecimento de folha, ou seja, a folha deixa de ter uma fotossíntese normal, não vai gerar fotoassimilados, ou seja, não vai gerar ali os assimilados necessários para formar um fruto, ou seja, não tem carreamento desses nutrientes para desenvolvimento dos frutos. Então, você vai ter, primeiro, uma redução de floração, e depois vai ter problema no tamanho dos frutos. Então, aqui nós temos aqui produtos que são recomendados. Olha lá, ó, faixa amarela, azul e vermelha. Você não tem produto faixa verde. Ou seja, produtos biológicos, produtos alternativos, o funcionamento em mosca branca é muito complicado. Aí nós temos aqui, ó, eu não lembro os outros, mas nós temos aqui, ó, Tiger e Cordial. Eles são produtos sistêmicos. O princípio ativo dele, piroxifene, né? Então, aqui, mosca branca e trips. Para pulgão, a gente já comentou lá, né? Pulgão, até produtos alternativos funcionam. Mas, claro, nós temos aqui, podemos usar só um produto de contato para resolver o problema. Quando é pulgão. Quando é mosca branca, e se você olhar, você vai ver aqui, ó, lagartas e outros, não tem a necessidade de ser o quê? Não tem necessidade de ser um sistêmico. Mas para a mosca branca, se você olhar a mosca branca aqui, você tem, por exemplo, o provado, que é o imidaclopride, ele é sistêmico. Então, está aqui para a mosca branca. Então, lembrando bem, sempre que eu for controlar mosca branca, e se tiver a presença de pulgão, eu devo fazer a escolha por um produto sistêmico. Por quê? Porque vai funcionar melhor em mosca branca e termina controlando também o pulgão, controlando o trips. Quando eu tenho os dois, se eu tiver só o pulgão, eu posso fazer uso de um produto de contato que seja mais seletivo aos inimigos naturais. Se eu tenho mosca branca junto, sempre eu vou ter que estar usando um produto sistêmico. E, claro, ele vai fazer efeito sobre outras pragas também. Tá? Mas não fazer uso de um produto de contato quando eu tenho mosca branca junto, porque ela é difícil de ser controlada. Outra ordem, pessoal, que causa problema também na cultura da berinjela, nós temos aqui, ordem Tisanóptera, os famosos trips, que a gente sabe que é um problema sério em solanáceas, principalmente em pimentão e tomate, transmitindo o famoso vira-cabeça, que é o vírus. Então, nós temos Trips palme, Franquiniella spuzem e Trips tabácea. Pertencem todos à mesma família. Uma característica dos trips é que eles têm asa bem estreita, com franjas. Então, a capacidade de voo desses indivíduos não é tão grande, mas eles estão extremamente dispersos devido ao transporte antigamente de mudas e de outras espécies vegetais, já que eles são polífagos, principalmente espécies
ornamentais. Eu carregava de um estado para o outro, de um país para outro, e o ovo desse indivíduo, lembrando bem, ele é colocado dentro do tecido da planta. Então, você não consegue visualizar e nem consegue controlar. Então, você termina transportando de um lugar para o outro e fazendo a disseminação. Eles causam injúria nos frutos, cálice, aqui no caso, cálice das flores. Então, o que é que eles fazem? Eles raspam o tecido, extravasam o líquido, eles sugam o líquido. Entra ar no local, então, a princípio, fica uma coloração meio prateada. Com a evolução do sintoma, leva a uma necrose. E quando o fruto está bem novinho, se ocorrer uma necrose, o fruto cresce deformado. E para colocar no mercado, a não ser que não exista outra opção, esse fruto pode ser, ele não será aceito. Se não existir opção, pode ser que aceite esse fruto deformado assim mesmo. Alimente-se dos frutos no momento em que são formados, e esse é o problema, por isso deixa cicatrizes e deformação dos frutos. Mas como principal problema, nós temos aqui, ó, vetores de virose, como a mosca branca e também o pulgão. Nós temos aqui, ó, Frankniella escusem, Trips palme e Trips tabaci. Olha a diferença entre eles. Coloração mais claro, um marrom bem mais escuro, asas menores, se você verificar, ó. Esse aqui, apesar de ter coloração marrom também, mas as asas são maiores, esse aqui, as asas são um pouco menor, tá? Se pegar esse aqui, ele tem essa região aqui, é o pronoto, ele é muito mais claro que esse aqui, ó. Com o tempo, pessoal, os tecidos mortos, necrose, que a gente já tinha comentado, ficam bronzeados ou ressecam e se tornam quebradiços. Botões florais, normal. Se tiver qualquer dano em um botão floral, a planta vai abortar. Isso é normal. Então, você pode ter uma grande queda de botão floral. Isso não significa que a queda do botão floral é só causada por um dano por inseto. Pode ser problema de irrigação, pode ser problema nutricional. Então, você tem outros fatores que também podem levar à queda de botão floral. Então, fiquem atentos quanto a isso. O controle, mudas sadias, é o primeiro fator. Eu tenho que estar controlando direto. Meu controle de praga em mudas, ele é preventivo. Então, eu posso toda semana estar fazendo a aplicação de inseticida para eu levar minhas mudas para o campo saudáveis. Controle de outras pragas também controla o trips. Então, vou controlar a mosca branca, eu controlo o trips. Se eu for controlar pulgão, a não ser que eu use produto alternativo, que alguns deles podem não ter efeito sobre o trips, eu vou estar controlando o trips também. E aqui, de novo, produtos que são recomendados para controlar trips. Aqueles mesmos que controlam mosca branca terminam controlando o trips. Tá? E nem até aqueles que não são indicados para mosca branca, às vezes terminam controlando o trips também. Eu tenho que ficar atento quanto a isso aqui. Pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Vocês entenderam tudo? Entenderam tudinho? Tudo tranquilo, professor. Ah, tá tranquilo, então beleza. Eu estou falando, eu já estou bem melhor, vocês perceberam, estou falando bastante. Verdade. Oh, Que claro, bom, professor. ainda dói um pouquinho, mas já melhorei, né? Um monte de exames, ainda estou fazendo exames, consultas, tudo, mas já estou bem melhor, né? Não doeu mais, ainda sinto quando a minha respiração é muito profunda, acho que dá uma contração de tórax, e aí dá ainda uma dorzinha, mas já melhorei bastante, graças a Deus.
Agora só falta descobrir o que levou a isso, a motivação para isso, né? E, assim, desde o cardiologista até um psiquiatra, eu fui para ver se não seja problema de ansiedade, outras coisas que estejam levando a isso, né? Que é uma doença silenciosa, né? A gente só percebe, às vezes, quando a coisa está séria. Tipo, depressão, essas coisas, né? Então, eu estou acompanhando, atirando de todos os lados, que é para ver se resolve. E, às vezes, a gente até descobre algo que está escondido, né? Mas espero descobrir para direcionar o controle, né? Direcionar a solução do problema. É E aí, verdade, pessoal, professor, porque quando em o berinjela... corpo reclama... Oi? Pode falar. É verdade, porque quando o corpo reclama, é sinal que tem alguma coisa errada, né? Então, pode ser um aviso, né? E aí tem que buscar. Então, ainda tem 2 exames. Hoje à tarde vou ver se consigo que a Unimed autorize, porque não tinha aqui ainda. Só que a Unimed vistoriou os equipamentos e provavelmente essa semana, ou no máximo a outra, estariam liberando para fazer os exames, que é de ecocardiograma e esteira, né? E aí agora a psiquiatra pediu para fazer exame hormonal também, né? Para ver se não tem alguma relação. E se não tiver, às vezes já como eu tenho 55 anos, já pode ser necessário fazer uma reposição hormonal também, né? Então, estou lá, correndo atrás, né? Tudo. Eu passo a tarde inteira no hospital para resolver, fazer exame, consultas, tudo isso, né? Mas vamos lá. Lembrando, tratamento preventivo funciona, viu, pessoal? Não vamos seguir a CPI, não. Tratamento preventivo é extremamente importante para resolver os problemas. Preventivo não é tomar sem consultar um médico, tá? É detectar a doença bem no início. E aí, resolver logo no início. Porque os caras acham que tratamento preventivo é tomar remédio sem ter o problema, né? Vamos lá. É diferente aqui de inseticida, né? De controle de inseto. O tratamento preventivo eu me prevenir antes que ele ocorra. Então, para cada caso é um caso, né? Então, pessoal, outra praga da cultura da berinjela, mas também ocorre lá no tomate, principalmente tomate e berinjela. Eu não falei dele no tomate, estou falando na berinjela, mas ele também pode ocorrer na cultura do tomateiro, inclusive aqui na nossa região. Tá? Eu vou citar um exemplo meu, tá? De plantas de tomate. Então, nós temos aqui a espécie Phytia picta, é um coreíde, é a característica de um coreíde. Ele é da família Hemiptera, também é a mesma da mosca, da família Ordem Hemiptera, mesma da mosca branca, do pulgão, da cochonilha, cigarra, eles pertencem à mesma ordem, ou seja, são indivíduos sugadores. A família coreíde está muito relacionada a essa expansão que ele tem aqui, ó. O fêmur, também, às vezes, a tíbia, mas eles têm essa expansão, por isso eles pertencem à família coreíde. Tá? Um dos coreídeos mais encontrados em todo o Brasil, inclusive aqui. Então, ele é escuro, com essa expansão grande no fêmur, e ele tem essa mancha transversal alaranjada, ó. Aqui. É todo preto, claro que se você olhar aqui a parte, abrir as asas dele, você vai ver que os segmentos, entre segmentos, tem a coloração alaranjada também. Os danos, eles causam com funções nos frutos e também pela presença de micro-organismos que leva à deterioração desse fruto. Então, através da alimentação dele, ele pode deixar uma porta de entrada para micro-organismo ou até mesmo através do próprio estilete
ser introduzido esse micro-organismo no fruto. Então, pode levar à deterioração do fruto. Tomate, esse apodrecimento é muito mais severo. E pode até causar um amadurecimento irregular. Quando ele introduz o aparelho bucal no fruto, não é para sugar a polpa do fruto, mas sim a semente. Então, ele introduz o aparelho bucal para sugar a semente, que é onde tem maior concentração de nutrientes. Tá? Então, só um exemplo, que eu disse que tinha um exemplo próprio, né? Aqui eu faço composto na minha casa, então tudo que eu corto de grama, folha que cai das árvores, resto de comida, essas coisas, eu enterro num monte de composto. Ou seja, o resto de comida, a folha não, eu jogo por cima. E uma vez por ano eu tiro todo esse composto e boto minhas plantas no quintal. Beleza. Nasceram, por jogar semente de tomate, nasceram uns 3 pés de tomate em cima do monte de composto. Imagine o vigor dessas plantas de tomate. Pô, são umas pencas de tomate muito bonitas. Eu digo, e agora? O que eu vou fazer para não ter ataque de percevejo? Não quero passar veneno. Peguei e fiz uns sacos bem grandes para ensacar toda a penca. Eu fiz um saco de TNT e ensaquei. Beleza. Os frutos foram se desenvolvendo. Quando eu fui tirar a penca de tomate, os tomates tudo detonado por percevejo. Ou seja, ele introduziu o aparelho bucal por cima do TNT. Furou o TNT e sugou o fruto. Pensa a miséria, me arrependi de não ter passado um veneninho. Para a tristeza de quem não gosta de veneno, é claro, né? Mas eu teria salvo pelo menos os frutos, ter passado pelo menos uma vez. Então, eles causam estrago. Adulto, ó, meu vai medir de 14 a 20 milímetros de comprimento, tem cor marrom escuro, ou até mesmo preto. Os olhos são vermelhos, e ele tem uma faixa amarelada, meio alaranjada no dorso, que é essa aqui, ó, na região que separa o pronoto do tórax. Alta temperatura e baixa umidade relativa do ar favorece o desenvolvimento populacional dos percevejos. A gente viu isso em relação à trips, em relação à mosca branca. As condições favoráveis são as mesmas para a maioria dos insetos. Maioria, nós temos as exceções, tá? Atacam durante todo o ciclo da planta. Ou seja, se não tem tu, vai com tu mesmo. Ou seja, se não tem fruto, eles sugam folha. Quando tem botão floral, eles também sugam o botão floral. Eles só não afetam a raiz. Só não se alimentam da raiz, mas toda a parte aérea da planta eles se alimentam durante todo o ciclo da cultura. Maiores danos, no entanto, ocorrem lá da floração à frutificação. Claro, perdas de flores, perda de botão floral, frutos menores, frutos deformados, tudo isso leva ao quê? Uma perda. O ciclo biológico desse indivíduo vai de 25 até 40 dias. Então, pode prolongar bastante. Os ovos que eles colocam são subcilíndricos e eles são colocados dessa forma, uma tirinha. Esse formato de ovo, vocês vão ver também, por exemplo, de um percevejo chamado de... Estou tentando lembrar agora o nome do indivíduo, não estou lembrando. Ele é conhecido como percevejo gaúcho, que ocorre na cultura do milho. Esqueci o nome agora dele. Ele coloca os ovos igualzinho na folha do milho. Igualzinho. Uma tirinha de ovos. Tudo grudadinho no outro. Colocar, nesse caso, na berinjela, na face inferior. Esses ovos são achatados, né? A parte inferior. Desculpa, é colocado nas folhas, sendo que os ovos na face inferior, eles são achatados. E na face superior, ele é convexo. Ele faz isso, faz um movimento abaulado na parte bem em cima, as bordas são mais baixas. A cor é verde claro,
desses ovos, logo após a deposição, tornando-se castanhos ou castanho escuro com o decorrer, chegando próximo à eclosão. Ele vai ter uma coloração mais marrom, ou seja, o adulto, a ninfa já está formada, pronto para sair, por isso reflete a coloração do indivíduo da fase jovem dentro do ovo. Os ovos oriundos de fêmeas não acasaladas permanecem com coloração inicial verde, ou seja, não tem desenvolvimento de ninfa, esses ovos não vão gerar indivíduos, eles permanecem com a coloração verde. E aqui, pessoal, produtos que são recomendados, né? Alguns, Decis, Carbaril, né? Nós temos aqui o Malathion, ou seja, Carbaril, o ingrediente ativo, e Malathion, o princípio ativo aqui do Malathion também. Claro que tem mais de um produto, mas todos eles estão aqui, ó. Ou seja, na escala de toxicidade, ele não é altamente tóxico como os indivíduos, como produto da faixa vermelha e amarela. Né? Ele tem faixa azul próximo da faixa verde. E aqui é recomendado para uma gama grande de pragas. Tá? Então, isso aqui seria um produto até que eu poderia estar buscando para fazer o controle, desde que levando em consideração o amplo espectro. Por exemplo, Decis é de amplo espectro. Esses outros aqui eu não lembro se ele é de amplo espectro, você pode dar uma olhada. Se ele pega uma gama muito grande de pragas, e se ele consta como não seletivo, para você fazer a aplicação. Para finalizar, pessoal, nós temos uma outra ordem, a ordem Coleóptera, com duas espécies, vaquinha e burrinho. Lembra lá do pimentão? Também, essas duas aqui, vaquinha e burrinho, até falei que parecia curso de zootecnia, né? Vaquinha, burrinho. Aqui é a diabrótica especiosa e aqui é Epicaute atomária, né? Lembra bem a característica desse aqui? Fase larval é inimigo natural. Fase adulto é praga. Essa aqui é praga, seja na fase larval, seja na fase adulta. Então, nós temos aqui a vaquinha diabrótica especiosa, Coleóptera, família Crisomelidae. Ela causa dano nas folhas de planta recém-emergida ou transplantada. Então, pode ser lá no viveiro, ela já pode causar dano, e quando eu coloco no campo, após o transplante, é um momento mais suscetível, é um momento em que ela mais ataca. Então, começou a furar a folha, você começou a perceber a presença da vaquinha nas folhas, entre com o controle. O adulto vai estar se alimentando, vai estar colocando ovos ali no solo. Daqui a pouco aparece uma nova geração. Então, ela começou a aparecer na área, resolva já o problema. Tá? E a principal medida de controle é química. Ela causa lesões circulares diferentes das causadas por lagarto. Então, o que a gente vê são pequenos buracos nas folhas, em grandes quantidades. Tem que ter muito cuidado, porque tem uma boa redução de área foliar. Se tem uma grande perda de folha, ela pode partir para começar a atacar o caule. E aí o seu problema pode aumentar ainda mais. Eu não vou me aprofundar, a gente já viu lá na cultura do pimentão. O outro, o burrinho, Epicaute atomária, Epicauta, né? Raro, mas quando ocorre é possível observar esse grupo de até 2.000 indivíduos. Grupo. Então, não é comum ele estar causando dano nas culturas, mas quando aparece, você tem que ficar atento, que o estrago pode ser grande. O ataque, ó, reboleira, até está relacionado com isso aqui, ó. Grupos significa que ele ataca em reboleira, ou seja, num local localizado. O lado bom é que, como ele tem essa característica de atacar em reboleira, o meu controle pode ser também localizado. Não preciso aplicar em área total. Eu posso localizar onde está ocorrendo um ataque e fazer a aplicação ali naquele local. Ajuda.
E o controle dessas pragas também está aqui, ó. Recomendação, controle meramente químico. Tá? Desde o DCIS, né, até um Sumition, Bravik, que são os mais tóxicos. Mas que nós temos aqui, ó. O que é interessante eu levar em consideração também? Período residual. Tá? Às vezes eu não tenho muitas opções. E quando eu trabalho com produtos que eu vou estar sempre colhendo, principalmente quando entra na fase reprodutiva da planta, eu tenho que levar muito em consideração o período residual. Senão eu vou estar colocando o produto no mercado com uma grande quantidade de resíduos. Cuidado tem que ser redobrado. Pergunta, pessoal. Aqui tem de onde foi retirado, né, o material, hortaliça, o sistema de produção. Tá? Vocês podem ter acesso. Então, colocou aqui, vocês vão ter acesso a esse material. Pergunta? Nenhuma? Deixa eu sair aqui. Deixa eu já descompartilhou. E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Oi? Por mim tá de boa. Não, professor, tranquilo. Sem Tranquilo? dúvida. Então, beleza, pessoal. Daqui a pouco eu vou buscar meu computador, aí eu vou estar colocando todo o material para vocês. Beleza? Eu vou até dar um aviso aqui para a turma que ficou para quinta-feira. Tá? Para vocês não tem problema, que vocês estão assistindo e já estão sabendo. Mas para o restante da turma ficar sabendo que vai ser na quinta. Obrigado para vocês, bom final de semana. E obrigado novamente por vocês sempre, né, assistir aula. Isso aqui é o importante, porque os outros estão só fazendo a prova. E aí é mais complicado. Tá, muitas coisas que nós estamos falando aqui, quem é daqui de Alta Floresta, estou falando isso porque os outros alunos, espero que assistam a essa aula síncrona que a gente disponibiliza, que quando for oferecido a disciplina, se for eu que esteja dando a disciplina, alguns comentários já serão importantes para lá, porque a gente tem que comentar novamente sobre as pragas. Então, será importante quando a gente oferecer a disciplina. A gente vai dizer, olha, lembra lá? Quem leu, quem participou, vai estar lembrando com mais facilidade isso aí. Então, ajuda. Então, beleza, pessoal. Vou parar a gravação.